Olá, bom dia. Está começando mais uma edição do Acontece Agora com as principais notícias do Brasil e do mundo. Agora são 11 horas da manhã, pelo horário de Brasília. Vamos aos destaques de hoje. Eu começo falando sobre a greve de ônibus em São Paulo. A cidade teve nesta sexta-feira o segundo dia de paralisação parcial de motoristas e cobradores. Há protesto em frente à sede da prefeitura com ônibus vazio bloqueando o viaduto do Chá. O terminal Dom Pedro II, no centro, um dos principais da cidade com 79 linhas, é um dos mais prejudicados, mas os ônibus circulam parcialmente. Nos outros terminais, a operação parcial também. Segundo a CT, o rodízio de veículos e a Zona Azul estão suspensos. Hoje faz um ano que o presidente Jair Bolsonaro foi esfaqueado durante a campanha eleitoral. Neste domingo, o presidente vai passar pela quarta cirurgia depois do ataque. Um ano depois do atentado contra o então candidato à presidência da República, durante um ato de campanha em Juiz de Fora, Minas Gerais, Bolsonaro já passou por 3 cirurgias. A quarta operação está marcada para esse domingo no Hospital Vila Nova Star, em São Paulo. Dessa vez, o objetivo é corrigir uma hérnia que surgiu no local das intervenções anteriores. A operação é de médio porte e vai ser feita pelo médico Antônio Luiz Macedo, que atendeu o presidente após o atentado. Em nota, o hospital informou que o médico elogiou a saúde de Bolsonaro e acrescentou que a hérnia incisional está localizada na parte abdominal, perto da cicatriz da facada do lado direito, onde foram realizadas 3 laparotomias. De acordo com a equipe médica, o pós-operatório vai levar cerca de 1 semana. A partir da cirurgia, o vice-presidente Hamilton Mourão assume o governo. A previsão, segundo o Palácio do Planalto, é que Bolsonaro retome o cargo já na quarta-feira. O presidente deve despachar do hospital enquanto se recuperar. Cientistas da Universidade Federal do Rio de Janeiro descobriram que o vírus da Zika pode desenvolver complicações no cérebro de adultos. O estudo ganhou repercussão mundial. Ficou comprovado pelos pesquisadores que o vírus Zika não ataca diretamente os neurônios, como provoca uma espécie de curto-circuito cerebral, que é um tipo de reação inflamatória grave observada em doenças como o mal de Alzheimer. O Zika assustou e surpreendeu o mundo ao causar microcefalia e uma síndrome de anomalias congênitas em bebês. Agora, a nova pesquisa aponta também que a doença pode causar efeitos severos em adultos ao afetar as áreas dos cérebros associadas à memória e aos movimentos. Os distúrbios identificados vão de desorientação à perda de memória e coordenação motora e, nos casos mais severos, paralisia. A pesquisa identificou também drogas para tratar as alterações neurológicas causadas pela infecção. O trabalho sugere ainda que esses casos são mais frequentes do que se imagina e propõe novas políticas públicas de saúde para identificar entre as pessoas com distúrbios neurológicos aquelas que foram infectadas pelo Zika. O estudo conduzido por pesquisadores da Universidade Federal do Rio de Janeiro ganhou destaque numa das mais importantes revistas científicas do mundo, a Nature Communications. Agora, economia. O Banco Central informou que os depósitos na caderneta de poupança superaram os saques em mais de R$ 1 bilhão no mês de agosto. No total, os depósitos chegaram a R$ 1 bilhão e 315 milhões de reais. Já o número de saques nos primeiros 8 meses de 2019 chegou a 14 bilhões e 788 milhões de reais. O saldo da caderneta de poupança chegou a 802 bilhões de reais, 4 bilhões a menos que o mesmo período do ano passado, que chegou a 806 bilhões. Durante 2018, os depósitos superaram os saques em 38 bilhões 266 milhões de reais. No destaque internacional, o ex-presidente do Zimbábue, Robert Mugabe, morreu aos 95 anos. O herói da independência governou o país africano entre 1980 e 2017. Morreu aos 95 anos o herói da independência do Zimbábue, Robert Mugabe. O anúncio foi feito pelo atual presidente do país, Emmerson Mnangagwa, no Twitter. Ele afirmou que Mugabe era um ícone da libertação e que sua contribuição para a história do Zimbábue e do continente africano nunca será esquecida.
Robert Mugabe assumiu o controle da então Rodésia após sua independência em 1980. Durante os 37 anos à frente do Zimbábue, um dos períodos mais longos de governo do continente africano, passou de herói da independência e amigo do Ocidente a tirano que provocou o colapso econômico do país. Recebido como libertador em 1980, sua política de reconciliação em nome da unidade do país rendeu muitos elogios, especialmente no exterior. Mas rapidamente o herói mostrou sua linha dura aos opositores. Os abusos contra a oposição, as fraudes eleitorais e a violenta reforma agrária iniciada em 2000 foram muito criticadas no Ocidente. No fim de 2017, após um golpe de Estado do Exército apoiado por seu partido, o então chefe de Estado mais longevo do planeta se viu obrigado a renunciar. Mugabe deixou um país abalado por uma profunda crise econômica que se tornou ainda mais grave. Ele foi substituído por seu ex-vice-presidente Emmerson Mnangagwa, que havia destituído pouco tempo antes. Para encerrar essa edição, já que o fim de semana chegou, é dia de conferir as dicas culturais com a Meg Azevedo. Amanhã, sábado, é feriado da Independência do Brasil. E para entrar no clima, 2 programas que oferecem uma viagem na história do nosso país. Vamos conferir na reportagem. Em 1822, Dom Pedro I, viajando em direção à Vila Rica, Minas Gerais, para buscar apoio ao movimento da independência do Brasil, encantou-se com a Mata Atlântica e o clima ameno da região serrana. Hospedou-se em uma fazenda e chegou a fazer uma oferta para comprá-la. Diante da recusa da proprietária, Dom Pedro comprou a fazenda do Córrego Seco em 1830, por 20 contos de réis. A ideia era transformá-la no Palácio da Concórdia. A crise política sucessória em Portugal e a insatisfação interna fizeram o monarca regressar para as terras lusitanas e nunca mais ele voltou ao Brasil. A fazenda do Córrego Seco foi deixada como herança para o seu filho, Dom Pedro II. Lá foi construída a residência favorita de verão do herdeiro da coroa. O acervo do museu é constituído por mobiliário, documentos, obras de arte e objetos especiais de integrantes da família imperial. Mais informações sobre o horário de funcionamento e ingressos podem ser obtidas no site museuimperial.gov.br. Após temporada de sucesso em 2018, o espetáculo Leopoldina, Independência e Morte, que destaca o papel decisivo da Imperatriz Leopoldina no processo de independência do Brasil, volta ao palco do Centro Cultural Banco do Brasil, São Paulo. Estrelada por Fabiana Gugli no papel da monarca e Plínio Soares, que dá vida a José Bonifácio, a peça destaca um dos momentos mais marcantes da vida de Leopoldina e de conhecimento de poucos, enquanto regente interina de Dom Pedro I, durante viagem do imperador a São Paulo. Foi ela quem decidiu declarar a independência do Brasil no dia 2 de setembro de 1822. Na montagem, ela aclama pela autoria do momento histórico e questiona a escolha do dia 7 de setembro como data oficial para a sua celebração. Quem garante que a unidade territorial do Brasil seja um bem por si? Para ambientar os espectadores durante as apresentações, os atores são acompanhados ao vivo pela musicista Anelisa Colomar, na flauta transversal e no violoncelo. Mais informações no portal bb.com.br/cultura. Muito bacana essas dicas. E se você gostou, já sabe, na sexta-feira que vem tem mais. Eu fico por aqui, mais informações durante a nossa programação. Um ótimo fim de semana para você e até mais.